do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, Fael. Eu vou contar um relato que aconteceu no sítio do meu avô, que fica no sopé da serra do Barro Vermelho. O meu avô era caçador e o seu sítio ficava próximo ao sopé da serra de Barro Vermelho, local que muitos consideram místico, pois já houve relatos de caçadores que se deparam com criaturas e entidades como caboclos, boiadeiros, lobisomens e sacis. E dizem que as folhas no chão da mata ficavam embrasadas como fogo durante a noite. O meu avô não sabia se existiam essas outras coisas, mas com certeza ele acreditava na existência de um cão negro assombrando aquela mata, pois ele mesmo já havia visto aquela terrível criatura na serra. Era um cão negro, de tamanho descomunal, que andava pelas matas e também nas redondezas do seu sítio. Aquele cão matava animais e rondava a casa e uivava durante a noite próximo às janelas da casa, deixando a minha avó e as crianças da casa apavorados durante as noites de lua cheia. O meu avô andava com muito medo que aquela criatura um dia resolvesse entrar dentro de casa e atacar a sua família. Ele chegou a cogitar se mudar para outro local, pois já não tinha muitas casas naquela região, devido às outras famílias já terem se mudado para outros lugares, com medo dos uivos e dos casos que as pessoas relatavam. Os antigos até eram acostumados a essas coisas, mas as pessoas mais novas não sabiam lidar com essa situação. Acontece que nos últimos anos parecia que os acontecimentos estavam mais frequentes, e o meu avô e a sua família escutavam aquele ser rondando em volta da casa, uivando e atacando seus cachorros e animais do sítio. Certa vez, durante a noite, quando essa terrível criatura estava rondando pelo sítio, o meu avô resolveu sair para fora de casa e confrontar a medonha criatura. Então, ele viu um cão negro humanoide próximo ao curral. O meu avô ficou impressionado com aquela visão demoníaca e ele, trêmulo, apontou a sua arma em direção à besta e disparou. E aquele ser repugnante ficou o encarando, e as balas atravessaram uma sombra disforme negra que recuou rapidamente para dentro da mata como fumaça. Aquela situação estava fora do controle, e por anos parecia sem solução. Até que um dia, enquanto andava a cavalo na estrada principal próximo ao sítio, o meu avô se deparou com um andarilho com roupas surradas, mochila nas costas e cantando e falando sozinho pelo caminho. Este homem pediu informações ao meu avô de como chegar na cidade mais próxima e também perguntou se ele teria algum dinheiro para lhe dar. Então, o meu avô lhe deu alguns trocados e a informação de como chegar na cidade mais próxima. O andarilho agradeceu pela ajuda e, já se preparando para seguir rumo, ele virou-se, chamou o meu avô e lhe disse: "Ei, doutor, tome cuidado,
pois essa região possui muitos vórtices e vértices para outros planos e coisas perigosas nessas matas. O andarilho misterioso se aproximou do meu avô, entregando-lhe um frasco em mãos que havia retirado da sua mochila, e ele disse: "Tome aqui esse frasco com óleo de flor de samambaia. Passe nos umbrais da porta e janela da sua casa, e no seu corpo, quando for sair para a mata, para caçar, e terá a proteção. Mas não desperdice, pois a flor de samambaia é muito rara neste mundo, e você não me verá de novo para conseguir outra. Agora vá, siga rumo." O meu avô agradeceu àquele homem, que lhe disse que poderia o chamar pelo apelido de Poeirinha, e ele então partiu rumo à estrada. O meu avô passou a usar o óleo de flor de samambaia todas as noites nas portas e janelas de sua casa e também nos seus animais. E depois desse dia, nunca mais houve um ataque dessa criatura no sítio. Porém, depois de mais ou menos um ano, o pequeno frasco dado pelo andarilho já estava acabando. E com medo daquela criatura voltar a atormentá-lo, o meu avô teve uma ideia arriscada. Ele pensou que se ungisse as balas do revólver com aquele óleo, talvez dessa vez ele conseguisse matar a criatura. Então, resolveu chamar mais 2 amigos caçadores e ir à procura do cane do inferno que o atormentava. O meu avô pegou o restinho do óleo de flor de samambaia que ainda restava, ungiu as balas do revólver, ungiu também os seus cachorros de caça, o seu corpo e também o corpo dos seus amigos. E então ele partiu em subida à serra em plena noite de lua cheia. Eles estavam dentro da mata quando os cachorros começaram a latir e correram em direção mata adentro. E de longe, eles avistaram em cima de uma árvore uma criatura em forma de um horrendo cão negro, com imensos olhos vermelhos, rosnando para os cães de caça do meu avô, porém sem conseguir atacá-los. E sem pensar 2 vezes, ele colocou as balas ungidas com óleo de flor de samambaia no revólver e atirou, acertando 2 tiros na criatura, que caiu no chão ferido e se transformando em um homem. Aquele homem estava totalmente nu. Ele se levantou mesmo ferido e fugiu mata adentro. 2 dias depois, chegou a notícia que um caseiro do sítio próximo dali tinha sido encontrado morto dentro de casa, com perfurações no corpo. E as autoridades acreditavam que seria um caso de latrocínio, mas para o meu avô, estava mais claro que aquele homem era o cane do inferno da Serra do Barro Vermelho. O meu avô conta essa história até hoje, agradecido pela ajuda daquele misterioso andarilho e pensando sobre aquele misterioso frasco com óleo de flor de samambaia, já que até onde se sabe, as samambaias não produzem flores. Bem, Fael, este é o meu relato que foi me contado pelo meu avô. Desejo a todos do canal uma boa noite. Meus avós e parentes moravam em fazendas na região próxima ao estado do Mato Grosso, por volta dos anos 50. Nesta fazenda sempre apareciam cavalos com as crinas trançadas. Um trançado tão forte que tinha que cortar, porque não conseguiam desatar a trança. O povo falava que era o Saci que fazia isso. Uma noite,
O meu avô acordou com um relinchar de cavalo. Ele se encostava na janela com medo de algo. O meu avô viu pela fresta da janela um saci no quintal com a mesma descrição do folclore popular. Menino negro de uma perna só e com cachimbo na boca. Ele não contou esse fato para ninguém. Mas no outro dia, pela manhã, as crinas dos cavalos estavam todas trançadas e as árvores do sítio estavam todas desfolhadas e todas as frutas no chão. Eram mangas verdes, goiabas e laranjas. Era como se algum vândalo estivesse passado por lá. Naquela mesma manhã, apareceu um rapaz negro com um cigarro de palha na boca e uma barbicha de bode. Ele perguntou ao meu avô se ele não estava precisando de nenhum ajudante no sítio. Aquele rapaz falava num tom arrogante. O meu avô não gostou muito, mas ofereceu um serviço temporário a ele, somente para ele ajudar a arrumar umas coisas no sítio. Era um serviço de 2 dias apenas, como capinar o sítio, limpar as calhas, desfazer os nós das crinas dos cavalos, etc. O rapaz já começou a trabalhar naquela hora. A minha tia naquela época tinha 14 anos, e este rapaz começou a dar em cima dela. A minha tia, muito envergonhada, ignorou ele. Porém, mais tarde, ela foi lavar roupas em um rio que ficava depois de uma mata. O meu avô percebeu que os cavalos não deixavam aquele rapaz chegar perto deles. Se assustavam e corriam. Por volta das 17 horas, o meu avô foi chamar o rapaz para tomar um lanche. Porém, ele havia sumido. O meu avô procurou por ele e não achou. E também percebeu que a minha tia já se ausentara há muito tempo. O meu avô meio que ligou as coisas e foi até o rio. Chegando lá, ele presenciou o rapaz lutando com a minha tia para abusar dela. Ele a imobilizava e já estava em cima dela, pronto para cometer o ato. Meu avô atirou com a espingarda. O rapaz se assustou e saiu correndo. Porém, ele corria pulando com uma perna só. O meu avô havia atirado para cima, somente para assustar o rapaz, pois senão o tiro poderia acertar na minha tia. Mas no próximo tiro, ele mirou bem no rapaz e disparou. Só que o tiro voltou no meu avô e lhe acertou o braço. E o rapaz saiu pulando com apenas uma perna. O meu avô voltou para casa com a minha tia e contou a história para todos do sítio. A minha bisavó disse que aquele rapaz era o próprio Saci. O Saci Teterê, uma versão diferenciada do Saci Pererê, só que mais alto. Anda sempre petecando uma brasa de uma mão para a outra. Anda nu, tem barbicha de cabrito, beiço vermelho e traz a língua para fora. O meu avô até chamou uns amigos para caçar essa criatura, mas o bicho nunca mais foi visto. Daí, o meu avô disse aquele velho ditado para a minha tia: Maria, isso é para você aprender, que roupa suja se lava em casa. Boa noite. Olá, o meu nome é Rodrigo, e na minha família somos cheios de relatos de Saci. Mas esse que estou lhe contando é do meu cunhado Micael, que é marido da minha irmã. O seu relato é muito interessante. Bem, diz ele que quando tinha 8 anos de idade,
e morava no estado do Paraná. Estava com as suas irmãs dormindo no sofá-cama, que ficava na sala, numa dessas casas típicas e modestas daquela região. Ele conta que viu não somente um saci, mas umas dezenas deles, todos espalhados pela sala como se fosse uma convenção ou algo assim. O seu relato é tão incrível que ele descreveu que teve um dos sacis que sentou com a bunda bem perto de sua cabeça. E como eles estavam em roda, existia um que era ouvido por todos. Estava na poltrona do meio, e este ficava sondando por baixo para ver se ele estava acordado. O meu cunhado conta que os sacis falavam alto e davam risadas, até que ele juntou forças para correr para o quarto da mãe dele. E assim que conseguiu, acordou a todos na casa. E quando a sua família foi verificar, havia apenas todas as janelas abertas e as poltronas reviradas. Ele disse que a sua mãe já vira isso e mandou ele rezar e voltar a dormir, porque, de acordo com o ditado dela, o que os olhos não veem, o coração não sente. Boa noite. Uma amiga da minha avó foi morar no meio do nada e queria muito ter um filho. A sua vontade era tanta que até o seu peito deu leite. Enquanto seu marido ia para o trabalho, ela ficava em casa assistindo TV. Até que um dia, um menino de uns 4 anos, loiro, de olhos azuis e com cabelos enroladinhos, apareceu em seu portão pedindo comida. Ela ficou tão feliz que deu seu próprio leite. Isso se repetiu dias e dias, até que um dia ela suspeitou: como que esse menino vem aqui todos os dias, se aqui é no meio do nada? Então, um dia que o garoto veio, ela esperou ele tomar o leite e lhe perguntou: de onde você vem? Quem são seus pais? Quem é você? Quando ela falou isso, o menino começou a rodar muito rápido, como um peão. Os seus cabelos loiros foram ficando vermelhos. A sua pele rosada foi se soltando do corpo e ficando bem escura. E os seus olhos azuis ficaram vermelhos. Então, a mulher pegou uma vassoura e deu na criatura. E quando ela fez isso, a criatura saiu girando e quebrando tudo, até voar pela janela. Ela pegou a vassoura e soltou seus 2 cachorros e correu para o mato. Mas só conseguiu seguir os tufos de mato que voavam para cima. E de repente, os seus cães que estavam atrás do bicho começaram a grunhir. E chorando, saíram do mato cheio de marcas e com sangue. Então ela criou coragem e foi mais fundo dentro do matagal. E de relance, ela viu um negrinho de orelhas pontudas, gorro vermelho na cabeça e uma perna só. Ela sentiu coragem e deu uma vassourada no saci. Quando ela fez isso, o bicho soltou fumaça pelos olhos, ouvidos, boca e nariz. E ela sentiu e ouviu chicotadas. E mesmo assim, continuou em pé. Porém, aos poucos, tudo se acalmou. E o seu marido, que chegava, logo escutou a barulheira ao longe. Correu para casa e viu a sua mulher com as pernas cheias de sangue e de marcas. Depois desse dia, eles se mudaram e viveram em paz. O seu marido diz que ela se cortou no mato
mas ela jura de pé junto que as marcas são a prova de que ela foi a mulher que ficou de frente com o Saci. Mas depois disso, nada mais aconteceu. E é como já dizia o ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa noite. Essa história é muito antiga. Foi a minha avó que me contou. Portanto, tenho certeza que ela não iria mentir. Há muitos anos atrás, a minha avó morava numa fazenda. E naquela época, as suas primas que moravam bem longe foram passar um tempo com ela. A mãe da minha avó era uma mulher muito religiosa. Era daquelas que oravam para tudo. E que todos os dias fazia as suas filhas ler um pedaço da Bíblia. A prima da minha avó, que na época era chamada de Magrinha, vivia dizendo o nome capeta. Era como se fosse um palavrão. E sempre este nome estava no meio de suas palavras. Certo dia, ela disse isso perto da mãe da minha avó, que além de ter dado uma surra nela, disse o seguinte: quando eu te chamo, você não vem ver o que eu quero? Ela disse que sim e perguntou por quê. E a mãe da minha avó disse: chamando pelo nome dele, um dia ele vai vir ver o que você quer, menina. Magrinha não conseguiu parar de falar este nome. Então resolveu que em vez de chamar pelo nome capeta, iria chamar Saci. A minha avó perguntou para ela por que ela não parava de falar qualquer uma de suas palavras. Mas ela disse que não conseguia e que iria só trocar o nome para a mãe da minha avó não brigar com ela. Certo dia, Magrinha foi dormir. Era uma fazenda bem grande na época e cada um tinha o seu quarto. A minha avó dormia no quarto ao lado de Magrinha e disse que começou a ouvir os gritos dela, mas que ficou com medo e não foi ver o que era. No dia seguinte, ela acordou com os berros de sua mãe gritando: sangue de Jesus sem poder! Ela correu e foi ver o que era e não acreditou no que viu. Magrinha estava com a boca colada. Ela gemia muito e chorava também. Os seus cabelos estavam todos trançados, igual o do Saci. Não houve ninguém que conseguiu tirar aquelas tranças. A minha avó teve que raspar o cabelo dela. Depois, a minha avó passou água quente na boca de Magrinha e ela conseguiu falar. Era o Saci, dizia ela chorando. Que Saci? Perguntou a minha avó. Eu não vi direito. Ele disse que eu estava chamando ele. Então ele veio. Depois disso, Magrinha foi embora e nunca mais voltou para a fazenda. Neste relato, eu não quero dizer que o Saci existe, pois eu não acredito. Mas o diabo pode se disfarçar. Acredito que ele pode se tornar um anjo, uma pessoa ou qualquer outra coisa que quiser. Mas de qualquer forma, deixo aquele velho ditado para vocês: com fogo não se brinca. Boa noite. O ataque do Goatman. Olá, me chamo Sérgio, tenho 26 anos e ando acompanhando os relatos e histórias do canal.
Então hoje mostrarei para o público este acontecimento macabro pelo qual passei, que foi uma das situações mais apavorantes da minha vida. Bem, esse caso aconteceu comigo aos meus 16 anos. Em um certo dia, eu e meu pai estávamos em Recife, capital de Pernambuco. Neste mesmo mês, meu pai estava de folga do trabalho e eu estava de férias da escola. Então aproveitamos aquele belo domingo para passarmos um dia na chácara da minha avó. Pegamos o carro e fomos meu pai e eu para aquela chácara. Pegamos uma estrada de terra e após 1 hora chegamos no município onde se localizava a chácara da minha avó. Então, após mais uns 5 minutinhos, seguindo por uma estradinha de terra com o carro, finalmente encontramos a chácara. Chegamos na chácara, conversamos com a minha avó e eu fui para o meu quarto descansar um pouco, pois estava cansado devido à viagem. A chácara é razoavelmente grande, mas o casebre da chácara tem apenas 4 quartos, 2 no andar de baixo e 2 no de cima. Os cômodos são bem amplos, o que dá um ar sinistro para o lugar. Ainda mais devido ao chão ser todo de toco, inclusive a escada, a qual estala o tempo todo, dando a impressão que sempre há alguém subindo ou descendo. Por volta das 18 horas, acordo com o meu pai me chamando para o jantar. Estava com muito sono, mas a fome era grande. Então me levantei e fui jantar. E após a janta, fomos nos arrumar para dormir. E no outro dia de manhã, meu pai e meu tio se aprontavam para caçar na mata. E enquanto meu pai se aprontava, ele pediu para que eu fosse comprar pólvora numa mercearia que tinha por aquelas bandas. E quando eu perguntei para quê, ele falou que era para as armas. Então assim eu fiz. Bem, comecei o meu percurso até a cidade e ao chegar na mercearia, eu encontrei um grupo de homens bebendo cerveja e proseando. E foi aí então, escutei um deles falar que em uma noite de lua cheia, ele teria ido na mercearia da esquina para comprar cigarros e que quando ele estava no meio do percurso, ele teria dado de cara com um enorme bode negro, que segundo ele, além do bode ter olhos vermelhos, ele também inspirava enxofre e andava feito uma pessoa. O homem, mesmo muito assustado, continuou seu caminho. Mas foi aí que o bode virou para ele e pediu um cigarro. O homem simplesmente jogou o cigarro que fumava na direção do bode e saiu correndo para casa. Bom, achei a história bem curiosa, mas não dei muita importância para isso, pois já sabia que gente de interior já era acostumada com essas histórias de assombração e por mais que muitas dessas histórias sejam reais, muitos gostam de aumentar os fatos ocorridos. Então, após ouvir isso, voltei para casa e o dia seguiu normal. Logo, cheguei em casa com a pólvora que meu pai pediu e pouco depois começou a anoitecer. Era uma noite de lua cheia e ventava muito. E foi quando meu pai, meu tio, já saíram para a caçada. Mas antes deles cruzarem a porteira, eu simplesmente perguntei ao meu pai se eu poderia ir junto com eles. Após isso, meu pai parou por uns 3 segundos e rapidamente falou que permitiria que eu fosse junto com eles. Porém, entretanto, que eu nem pensasse em usar arma nenhuma. Porém, para que eu não ficasse sem nada,
o meu pai me deu um facão. E assim fomos, meu pai, meu tio e eu para aquela caçada. Logo chegamos na mata e começamos a caçar. E após alguns minutos, em uma espera, já tínhamos conseguido capturar um porco selvagem. E então, satisfeitos com o tamanho do bicho, nós começamos a se preparar para voltar para a chácara. Mas foi quando a mata começou a esfriar de repente. E logo após esse acontecimento estranho, um forte vento começou a vir do norte, e era tão forte que até inclinava toda a vegetação. Até ali, não sabíamos o que estava acontecendo. Foi quando meu pai disse que provavelmente viria uma forte chuva. Então começamos a andar mais rápido e quando já estávamos quase no final do caminho, ouvimos o som do mato se quebrando. Após isso, me veio um forte arrepio na espinha, um mau pressentimento, como se alguma coisa de ruim estivesse prestes a acontecer. Após alguns segundos, todos nós vimos uma criatura muito estranha, que talvez seja uma das criaturas mais horrendas que já presenciei em toda a minha vida. Aquela figura tinha um corpo humanoide, com uma cabeça de bode e chifres, e logo abaixo das suas pernas curvadas tinham cascos. Meu pai, ao ver a criatura, disse: "Meu Deus, o que é isso? Vai-te embora, criatura do cão. Volta para onde tu nunca deveria ter saído, e que Jesus te repreenda." Aquela coisa começou a rir, e logo começou a berrar, e em seguida começou a rodopiar. Meu tio encheu a criatura de bala, que rapidamente saiu saltitando e dançando para o meio do mato, e em seguida desaparecendo das nossas vistas. Então, após esse acontecimento, voltamos apavorados para casa. E enquanto voltávamos, ouvimos aquela coisa rir e cantar com a boca fechada, fazendo apenas aquela interpretação de som. Corremos no meio da mata e deixamos o porco para trás. E quando chegamos, não comentamos nada para ninguém. Dias depois, eu e meu pai voltamos para a capital. Eu não sei o que era aquilo, mas prefiro chamá-lo de homem-cabra. Até achei que essa criatura talvez fosse a mesma criatura do relato do homem do bar. Então decidi fazer uma busca pelo Google, e o mais próximo daquele ser que encontrei foi um demônio chamado Pan. Na demonologia pagã, Pan é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastos. Vive em grutas e vaga pelas matas, cantando ou dançando com espíritos errantes. É representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, traz sempre consigo uma flauta. Diz a lenda que a pessoa que olha diretamente nos olhos de Pan entra em um estado profundo de loucura, onde jamais recuperava novamente a sua lucidez. Também ouvi vários relatos de um ser que aparece na América do Norte, cuja criatura as pessoas a chamam de Goatman. O Goatman é um ser metade homem e metade bode. Porém, pelo que dizem os especuladores, o Goatman não é nada amigável. E quando alguém cruza o seu caminho, o Goatman é extremamente hostil e agressivo. Ele ataca ferozmente a sua vítima, podendo levá-la até mesmo à morte. Seja lá o que for aquele demônio, eu rezo todos os dias para nunca mais o encontrá-lo. Boa noite.
durante meus quase 30 anos como cobrador de ônibus, eu já vi muitas coisas estranhas. Como uma certa vez em que o motorista estava vindo de Ceilândia e no primeiro ponto depois da barragem, ele encostou e abriu a porta como se tivesse um passageiro ali, mas não tinha absolutamente ninguém. Ou da outra vez que um dos motoristas do ônibus em que eu estava começou a falar umas coisas estranhas numa língua estranha. E de repente, ele começou a fazer zigue-zague com o ônibus, quase virando com o ônibus no meio da via expressa da estrutural e muito mais outras coisas. Mas nada disso se compara com um dia que uma criatura atacou a garagem da empresa e quase matou os funcionários e fez o lugar tomar fama de mal-assombrado por anos. Na ocasião, alguns motoristas até pediram demissão, junto com outros funcionários. Olá, eu sou o Carlos e esse ano, se tudo der certo, completo os meus 60 anos. Mas o que vou contar para você aconteceu bem no começo, quando eu estava começando a trabalhar na empresa que atualmente eu trabalho. Na época, eu tinha 25 anos de idade. Eram tempos diferentes, onde a violência era mais baixa. As pessoas eram mais educadas e era pouco as pessoas que tinham carros. Esse fato fazia com que o transporte público urbano fosse o meio de transporte mais utilizado em cidades grandes como Brasília. Para cidades mais afastadas como Jardim Barragem, Águas Lindas e outras das redondezas, tinham apenas os ônibus, diferentes das cidades mais próximas da capital, que tinham metrô. Naquela época que comecei a trabalhar, não tinha isso de acompanhamento profissional, nem de ficar com um fiscal de linha como é hoje. Na época, o que tínhamos mesmo era um sistema chamado corre-linha, onde os novos cobradores e os novos motoristas iam para a garagem de madrugada por volta de 3 horas da manhã, para poder pegar um ônibus vazio. Nesse ônibus, eles fariam a linha regular da empresa. Assim, conheceriam os pontos de parada e poderiam conhecer o dia a dia de trabalho, que futuramente seria o seu dia a dia de trabalho. Dias antes da minha entrevista, a cidade de Águas Lindas de Goiás, que era onde eu morava, as pessoas estavam em pânico, falando de serem perseguidas por coisas próximas dos pontos de ônibus. Tinha gente até falando que era um bicho feio que comia cães e gatos. Outras batiam o pé, dizendo que era um lobisomem e que algum parente próximo tinha até topado de frente com a coisa. E tinha também quem dizia que se tratava de uma pessoa que fazia trabalhos de magia negra e por isso tinha sido amaldiçoado com aquela coisa. Mas sendo que fosse a situação, era essa de pânico. Era um falatório só. Tinha gente se organizando com os amigos e parentes para saírem acompanhados para o trabalho. Pessoas levando suas esposas e filhas nos pontos de ônibus, armados com pistolas, revólveres, e por vezes até vi um senhor passar na rua com uma escopeta calibre 12. Por conta disso, ninguém mais saía de casa sozinho. E comigo não seria diferente. Mesmo a contragosto, minha mãe conversou com sua vizinha e amiga para que ela me acompanhasse junto a mais 3 ou 4 pessoas para o ponto de ônibus naquela madrugada. Eu sempre achei que aquilo de coisa que ocorria atrás do povo um exagero, que no máximo era algum maluco vestido com a pele de algum animal ou algum adolescente tentando assustar.
Chegamos no ponto de ônibus e até eu, que não acreditava naquilo, estava apreensivo com a espera. As pessoas que estavam comigo estavam constantemente olhando para os lados, procurando ver algo. A neblina densa impedia que víssemos muita coisa. O nosso ônibus chegou no ponto. O mesmo ônibus que levaria as pessoas era o que eu pegaria para fazer o corre-linha. Esse ônibus fazia um roteiro que consistia em passar nos pontos para pegar o pessoal e ir até a garagem para fazer alguns registros e deixar os funcionários da própria empresa que pegavam esses ônibus para ir para a garagem trabalhar. Embarcamos todos e quando a última pessoa começou a embarcar, o motorista começou a sair muito rápido com o ônibus. As pessoas gritavam, mas o motorista parecia ignorar os gritos. Mesmo assim, graças a Deus, um rapaz que estava embarcando quando o motorista estava saindo conseguiu embarcar e não se feriu. Todos começaram a gritar com o motorista e xingar muito, escorraçando o coitado e falando coisas absurdas. O motorista só ignorou as pessoas e ficou com o olhar dividido entre o retrovisor do lado direito, que tinha visão das portas de embarque, e para a estrada, é claro. O semblante do motorista estava tão estranho que até me ajeitei melhor no banco para olhar. Vi que o motorista estava pálido, com os olhos arregalados cheios de lágrimas e com o rosto congelado. Perguntei para ele se ele estava bem e por vezes ele me ignorou, tanto a mim quanto ao cobrador que acompanhava o ônibus naquela madrugada. Mas foi quando saímos na altura da BR, na saída de um bairro para atravessar para o outro lado da cidade, que o cotista comentou enquanto passamos por dentro de um viaduto. Ele disse que estava olhando para ver se poderia partir, olhando para ver se todo mundo havia embarcado, justamente para não ter nenhum acidente. O motorista contou para todos no ônibus que tinha uma coisa coberta por uma pele de couro grane que parecia muito peluda, mas com uma cabeça que parecia um crânio de boi, correndo para perto do ônibus, e que se ele não tivesse saído, aquilo provavelmente ia fazer algo. E mesmo que não fosse uma criatura e fosse um homem, ele com certeza estava mal intencionado. Chegamos rápido na garagem, onde o ônibus passaria pela vistoria. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus que saía naquela hora e os motoristas e os cobradores ficaram ali no pátio esperando o ônibus sair da vistoria para prosseguirmos. Eram quase 5 da manhã, o sol quase nascendo no horizonte, quando ouvimos um barulho muito forte de algo se chocando em metal em um ônibus que estava afastado e quebrado numa área que a empresa guarda os veículos para manutenção. Os seguranças, os motoristas, os cobradores e, lógico, eu, fomos todos ver de que se tratava. Quando chegamos no local, o que vimos era de tirar o fôlego e testar a fé de muita gente. De pé, arranhando a lataria do ônibus, tinha uma coisa muito grande, com o que parecia uma capa de couro peluda nas costas, mas com as pernas e braços muito finos. Quando aquilo nos viu, aquela coisa começou a fazer uns barulhos que pareciam com ruídos, mas não eram como os ruídos de roedores tipo rato. Era algo grave, parecendo muito com o ronronar de um gato, só que muito alto. Aquela coisa tinha no lugar da cabeça um crânio de boi com grandes chifres pretos. Não tinha olhos ou boca. No lugar do peito, somente ossos.
parecia um esqueleto vazio, mas, mesmo assim, com força suficiente para balançar um ônibus com suas investidas de ódio. Os seguranças abriram fogo contra aquela criatura que correu na direção do canil, onde ficavam os cães de guardas da garagem. Os seguranças a seguiram, enquanto nós corrimos na direção oposta, tentando a todo custo fugir daquilo. Eu soube semanas depois que não acharam nada no canil, além de 2 cães mortos sem coração. Eu não faço ideia do que seja aquilo, mas depois de alguns estudos e pesquisas, eu acredito que aquela criatura seja um lich. O lich é o corpo de um feiticeiro morto que, por meio de um ritual macabro, adquiriu a imortalidade. Mais especificamente, o mago pode salvar sua alma dentro de um objeto conhecido como filactera. Bem, após aquele episódio macabro, só sei que não quero mais ver de novo aquela criatura, seja lá o que for aquilo. E esse foi o meu relato. Fique à vontade para contar em seu canal. Boa noite.